É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 23, 24 e 25. E estamos viajando de Gênesis a Apocalipse. Já passamos pelo Antigo Testamento e estamos agora no primeiro livro do Novo Testamento. Até o dia 31 de dezembro, aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. Hoje, mensagem aos hipócritas. Você mantém os olhos abertos? E a sua vida tem sido produtiva? No capítulo 23, no versículo 3, a palavra de Deus, ela inicia nos mostrando a mensagem do Senhor Jesus direcionada aos hipócritas. E ele diz assim, no versículo 3: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Existem conselhos que ouvimos das pessoas que não praticam, mas o fato delas não praticarem não significa que nós não devemos praticar, que nós não devemos dar ouvidos. Damos ouvidos aos conselhos que são bons, mas não seguimos os maus exemplos. Isso, na prática, é olhar para a palavra de Deus e nos mantermos nela. No versículo 9 e 10, enquanto ele discorria falando sobre a hipocrisia daqueles religiosos, ele diz assim: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O Senhor Jesus não estava proibindo chamar o nosso genitor de pai. Ele estava alertando sobre não usar esse termo a fim de inflar o ego de alguém. Nos dias atuais, muitos usam o vocabulário a quem lhe pregou a palavra de Deus de pai espiritual ou pai na fé. Isso é heresia, pois nada mais somos do que um instrumento. Quem gera em nós a natureza espiritual não é um homem, é o Espírito Santo. No versículo 13 e no versículo 15, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí no versículo 15 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes, mais do que vós. Uma forma de impedir a entrada de alguém no reino dos céus é substituindo o evangelho pelas doutrinas humanas e, consequentemente, propagando a religiosidade. Fazendo assim, em vez de gerar a fé bíblica dentro da pessoa, é gerado fardo e cegueira espiritual. O termo filho do inferno talvez fosse expressão hebraica que significava uma pessoa particularmente má em contraposição aos filhos do reino, como já lemos no capítulo 13, no versículo 38. Jesus acusou diretamente os fariseus orgulhosos de sua justiça de ser pecadores e hipócritas, ostensivos. Pior que isso, eles espalhavam o seu falso ensino e as suas atitudes legalistas entre os que receitavam. Conduziam as pessoas para longe da verdade de Deus, levando-as cada vez mais fundo para as doutrinas e tradições humanas. Já no versículo 23,
a palavra de Deus nos traz um momento que muitas pessoas têm como polêmico, quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que nós aprendemos aqui é que algumas partes da lei são princípios fundamentais que sustentam todo o resto. Embora toda a lei de Deus seja importante, você vê isso em Mateus 5, 17, 25, capítulo 5, versículo 17 ao 20, e Tiago, capítulo 2, 10, Jesus afirmou que toda a lei e os profetas dependem dos mandamentos de amar a Deus e ao próximo, como lemos no capítulo 22, versículo 35 ao 40. Jesus acusou os fariseus a se concentrarem nos pormenores e negligenciarem o aspecto principal da lei, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, do que adianta devolver o dízimo se negligenciar estas coisas? Agora, quando se pratica isso, consequentemente, as primícias nos dízimos fazem parte. Não existe uma lei à parte. Está dentro do todo. No versículo 25 ao 28, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que vale mais para Deus é o interior, e este estando contaminado, o exterior pode ser uma casca linda, mas cheia de podridão dentro. Os túmulos, por exemplo, eram caiados uma vez por ano, talvez para mostrar respeito para com os mortos, mas sobretudo para tornar os túmulos mais fáceis de ver. Ficavam destacados. Os judeus acreditam em que tocar ou pisar no túmulo tornava a pessoa cerimonialmente impura. Você pode ver isso em Números capítulo 19, versículo 16. A caiação dos túmulos ajudava a evitar contatos acidentais, mas era pura fachada. Versículo 33 diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O que tanto incomodava o Senhor Jesus era a hipocrisia dos religiosos. Jesus, nesse capítulo, os chama de hipócrita 6 vezes. Os líderes religiosos tinham trocado o sagrado por coisas vazias. Estavam mais preocupados com a aparência do que com a substância. Fingiam obedecer à palavra de Deus, mas violavam sistematicamente o espírito da lei. Jesus, ao contrário, desejava um compromisso espiritual e genuíno, como você pode ver em Mateus 22, 37 ao 39 e Marcos 7, versículo 14 ao 33. Já no versículo 4 do capítulo 24, quando ele fala sobre o princípio das dores, a palavra de Deus começa a nos trazer direcionamento sobre a destruição de Jerusalém e também um
pré-anúncio sobre o fim dos tempos, quando ele diz assim: e ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane. Preste atenção nesse detalhe. Mantenha os seus olhos bem abertos, principalmente os olhos espirituais. Quando enxergamos pelos olhos das Sagradas Escrituras, então nos mantemos atentos e vigilantes. Não se deixe levar por qualquer coisa que você ouça ou veja. Pese mediante a palavra de Deus para não ser enganado. No versículo 13, 14 e 43 do capítulo 24, a palavra de Deus ela fala sobre pontos importantíssimos para a nossa vida espiritual. Ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí no versículo 43 ele diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. A perseverança até o fim na palavra de Deus, é na palavra, se aprofundando nela dia a dia, e não simplesmente estar dentro de uma igreja até o fim da vida. Estamos mais próximos do fim do que possamos imaginar. O Evangelho, por causa da internet, está chegando aos 4 cantos do mundo. Por isso devemos estar em comunhão com Deus mais do que nunca. No versículo 15 ao 28 e do 32 ao 33, o Senhor Jesus ele fala sobre as predições se referindo à queda de Jerusalém, mas também fazendo um paralelo com as condições perigosas e com o declínio espiritual que surgirão nos últimos dias. Você pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Aparentemente, Jesus estava falando sobre ambos os acontecimentos, acentuando a necessidade de fidelidade, de discernimento e de paciência. No versículo 15 do capítulo 24, ele diz: Quando pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Por que Jesus disse quem lê, entenda? Jesus talvez estivesse exortando seus ouvintes a ler e entender a profecia de Daniel. No mesmo contexto, Daniel escreveu palavras semelhantes: sabe e entende. Daniel 9, 25 e 12, 10. Porém, alguns acreditam que essas palavras foram acrescentadas por Mateus para exortar aos seus leitores a refletir cuidadosamente sobre o que Jesus disse. Já no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, ele fala sobre as 10 virgens. As virgens representam os 2 grupos de pessoas: as que cuidam da sua comunhão com Deus e as que são relapsas com a sua alma. A lâmpada é a alma e o óleo, o Espírito Santo aceso ou apagado dentro da pessoa. O noivo é o Senhor Jesus e o local que entraram as prudentes é o reino dos céus. E o horário, por ser meia-noite, representa que não sabemos a hora que ele vem. E para terminar, no capítulo 25, no versículo 1 especificamente, nós vemos aqui que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Assim como o reino terreno identifica o domínio de um governante terreno, o reino dos céus significa tudo o que Deus governa. No entanto, representa mais que simples território. O reino de Deus é espiritual e está no coração das pessoas que se submeteram a ele. Você vê isso em Lucas 18:36 e João também 18:36. Também pode referir-se à era vindoura, em que Deus novamente governará sobre toda a criação. Eu fico por aqui. Você é especial para Deus. Amanhã eu volto, finalizando o livro de Mateus. Não esqueça de espalhar este vídeo a todos os seus contatos. Até amanhã.